O GAECO de Londrina cumpriu mandados de busca e apreensão em 2 clínicas médicas, 1 laboratório e 2 casas hoje pela manhã. Foi a segunda fase da Operação Sangria, que investiga denúncias de desvio e má administração de recursos do Sindicato dos Vigilantes. O primeiro endereço foi na Avenida São Paulo, em uma clínica médica. Documentos foram recolhidos e computadores apreendidos. Em seguida, a equipe do GAECO foi para a Rua Espírito Santo, onde funciona um laboratório de análises clínicas. No local, o objetivo foi o mesmo: apreender possíveis provas contra o Sindicato dos Vigilantes. Clientes com exames marcados tiveram que voltar sem atendimento. Aconteceu que cheguei aqui, já estava uma fila de umas 15, 20 pessoas aqui, aí saiu uma moça e falou assim, hoje talvez não vai atender porque o GAECO está aí dentro. Fiquei assustada, né, que eu cheguei, vocês já estavam aqui, a porta fechada, fila, né, nunca teve fila para entrar aqui. Eu saí de andar 100 quilômetros para vir aqui, chegar aqui fechado, não é que eu vou fazer? Uma segunda clínica no centro também foi alvo da operação. E ainda 2 outros endereços residenciais em condomínios na Zona Sul. A suspeita do GAECO é de que as 2 clínicas e o laboratório emitiram notas frias em favor do sindicato. Seria a comprovação de pagamentos por consultas médicas e exames de sindicalizados, mas que, na realidade, nunca teriam sido feitos. Nós fizemos uma análise contábil do sindicato, inclusive contando com o apoio da auditoria do Ministério Público, e foi constatado que diversas clínicas prestam serviços aí de exames e outras questões de saúde aos sindicalizados. Com isso, verificou-se uma possível utilização de documentos falsos, notas frias, que possibilitariam os desvios de verbas. Com base nesse relatório da auditoria e outros elementos colhidos, nós solicitamos então os mandados de busca. Uma movimentação bancária com grandes saques chamou a atenção dos promotores. O montante apurado até agora foi de 6 milhões de reais. 3 diretores do sindicato são apontados como os envolvidos no esquema de desvio de recursos e estão presos desde a primeira fase da operação. O trio teria comprado imóveis e carros supostamente para lavar dinheiro. A investigação chegou a essa conclusão depois da quebra de sigilo bancário obtida na Justiça. Nós investigamos nesse momento a cúpula diretiva do sindicato, que é composta por 3 integrantes ali, que são os diretores, né, os sindicalistas do Sindicato dos Vigilantes, e agora há pelo menos aí 3 ou 4 responsáveis por essas clínicas. Então a investigação se baseia nessas pessoas e nos fatos cometidos por elas. É possível que existam outros envolvidos, o que será eventualmente descortinado aí ao longo das investigações. E vamos atualizar agora ao vivo os trabalhos do GAECO na Operação Sangria, né? Sangria 2. Silvano Brito tem todos os detalhes. Silvano, pelo jeito, essa operação vai se estender durante um bom tempo ainda nessas investigações, né? Sim, Cid, essa segunda fase, né? A primeira fase, ela começou no dia 6 de outubro, portanto recente. Essa é a segunda fase que está acontecendo hoje. As equipes estão retornando aqui para o GAECO ainda, portanto, toda a parte da manhã foi o trabalho das equipes do GAECO nessas clínicas. São 2 clínicas, um laboratório e 2 residências. As clínicas e o laboratório prestadores de serviço ao Sindicato dos Vigilantes e essas 2 residências que pertencem a diretores do Sindicato dos Vigilantes. Eu converso ao vivo, então, com o doutor Leandro Antunes, promotor do GAECO. Doutor, o que a gente tem até agora, o que as equipes conseguiram nesse trabalho de cumprimento de buscas e apreensão? Exatamente, foram cumpridos 5 mandados aí na data de hoje, ao longo da manhã, como foi mencionado, e nós conseguimos aí angariar diversos elementos de prova muito importantes, como celulares, aparelhos, computadores, documentos contábeis que estão sendo muito importantes nessa investigação e entre outras provas aí que vão auxiliar nessa investigação. Os dirigentes responsáveis pelas clínicas, o que eles podem responder? Por quais crimes?
Exato. Uma das linhas de investigação do GAECO é que eles teriam emitido notas fiscais superfaturadas e dessa forma teriam participado eventualmente aí dos desvios do sindicato. Então, se isso se confirmar, eles vão ser coautores desses crimes que serão eventualmente denunciados pelo GAECO. Os atendimentos, eles foram realizados, esses atendimentos de saúde? Uma boa parte, sim. O que o Ministério Público foca agora é se houve algum superfaturamento, se foram emitidas notas fiscais em valores superiores ao que realmente foi gasto pelo sindicato. Ora, isso estaria sendo realizado em conluio com os diretores do sindicato que permitiam que isso acontecesse e talvez até solicitassem isso. Exatamente. As informações que nós colhemos até agora dão conta de que uma parte desse valor era destinado, voltava, ou na verdade era até retido pelos próprios dirigentes do sindicato. E eles eventualmente iriam desviavam esses valores. Há quanto tempo isso estava acontecendo, doutor? A investigação do GAECO, ela mira os últimos 5 anos. A gente se restringe aos 5 anos, mas as informações colhidas, inclusive na data de hoje, demonstram que esses fatos podem estar acontecendo há pelo menos 20 anos. A diretoria do sindicato, nesse tempo, houve mudança ou não? São os mesmos diretores de 20 anos atrás? Veja, as informações que nós colhemos dão conta que essa mesma cúpula diretiva comanda o sindicato há aproximadamente 20 anos, salvo engano, 18 anos. E eles teriam também feito movimentações financeiras com saques nas contas do sindicato, saques utilizados esses valores para a compra de imóveis e também veículos. Exatamente, nós conseguimos demonstrar uma vasta documentação demonstra que eles fizeram diversas compras em dinheiro vivo, pagavam boletos em dinheiro vivo, imposto como IPVA dos veículos em dinheiro, e isso tudo nos leva a crer que advém do sindicato, que seriam valores que teriam sido desviados do sindicato. Até porque a auditoria do Ministério Público demonstrou também saques das contas do sindicato, o que coincide com a aquisição desses bens. Além dessas clínicas, desse laboratório, dessas 3 empresas de saúde, outras clínicas também podem estar envolvidas? Veja, a gente focou nas principais hoje, mas isso não quer dizer que outras clínicas não podem ter envolvimento, que vai ser eventualmente esclarecido ao longo das investigações. Os dirigentes do sindicato, eles estão presos e existem outros pedidos de prisão? Os dirigentes do sindicato ficaram presos por 10 dias, prisão temporária, e a pedido do próprio GAECO, eles foram colocados em liberdade mediante monitoração eletrônica, além de outras cautelares. Eles foram afastados do sindicato, não podem se aproximar da sede lá da associação deles, eles não podem se comunicar com testemunhas e outros investigados, e essas medidas cautelares estão em vigor, inclusive o uso da tornozeleira eletrônica. Essa prática, o Sindicato dos Vigilantes de Londrina está sendo investigado. Agora, existem outros sindicatos que também podem estar sendo investigados na mira do GAECO pelo mesmo tipo de crime? O GAECO está aberto para outras denúncias similares, né? Havendo provas, nós vamos também realizar as diligências cabíveis aí para investigar esses fatos. Muito obrigado ao promotor do GAECO, falando então a respeito dessa investigação, dessa segunda fase. A Justiça já bloqueou 6 milhões de reais em bens, em entradas de recursos do sindicato. Esse teria sido o valor movimentado de forma ilegal e irregular nos últimos 5 anos. E a investigação continua, Cid. O que deixa a gente até com um certo desânimo, Silvana, é que se a Justiça entendeu dessa forma, né, que foi bloqueado esse valor todo dessas pessoas, ou seja, algum indício de que elas estariam participando desses crimes foi comprovado ali, inclusive com mandado de prisão temporária. Agora, a partir do momento que se acha tantas provas assim e os acusados ficam 10 dias apenas presos, depois o próprio GAECO pede para a Justiça liberá-los, isso dá uma sensação de impunidade que, eu confesso para você que eu não consigo entender essa forma, sabe? Essa forma até de ação do próprio Ministério Público, porque quem comete o crime tem a certeza que vai ficar impune.
Cid, e também, só para a gente entender como é que funciona isso, porque antes os sindicatos recebiam uma contribuição dos sindicalizados. Eu vou conversar aqui agora com o promotor. Doutor, de que forma, então, agora, por que foi cedida a soltura desses envolvidos nesses possíveis crimes? Exato. Na verdade, o que a gente observou é que a prisão deles, naquele momento, não era mais necessária. Por quê? Porque as investigações ainda prosseguem. Nós ainda não temos a finalização dessas investigações e não é possível manter essas pessoas presas por muito tempo. Isso não impede de um futuro pedido de prisão preventiva pelo GAECO. Então, naquele momento, quando venceu a temporária deles, nós optamos por colocá-los em liberdade, ainda que de forma monitorada, e continuar as investigações de uma forma mais minuciosa. Uma vez finalizada essa investigação, não se descarta um novo pedido de prisão. Só para a gente entender, doutor, agora de que forma aconteciam esses desvios? Porque essas pessoas, né, elas fariam aí, então, esses sindicalizados fariam o uso desse serviço de saúde prestado ao sindicato, e isso consta em convenção coletiva, e quem pagaria por esse serviço seria quem? O empregador? Exato. Pela convenção coletiva dos vigilantes, o empregador repassa um valor fixo por empregado ao sindicato dos vigilantes a título de convênio saúde. E esse valor é gasto, então, e gerido pelo sindicato, pelos dirigentes do sindicato. E as investigações demonstram que eles utilizavam-se de notas superfaturadas para eventualmente desviar uma parte desses valores em proveito próprio. Muito obrigado ao promotor. Então, Cid, só esclarecendo aí que esses recursos, então, eram pagos pelos patrões, pelas empresas, por conta dessa convenção coletiva que dá direito aos funcionários de terem um serviço de saúde pelo sindicato. E aí essas empresas conveniadas ao sindicato recebiam esses valores, e aí o que se investiga é a superfaturação, né, o superfaturamento dessas notas dos serviços prestados e talvez até serviços que não foram prestados, mas que constam como tendo sido feitos por esse serviço de saúde, e os repasses, então, também ao Sindicato dos Vigilantes de Londrina.